Pescadores, não fiqueis para trás, avançai sem medo na luta, pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, 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 do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Viva o 1º de Maio! Viva o Dia do Trabalhador! Camaradas, este é o nosso dia, é o Dia do Trabalhador. Esta praça cheia é mais um sinal claro da união dos trabalhadores na afirmação e defesa dos seus direitos. Um 1º de Maio celebrado nos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que consagrou os direitos conquistados com a Revolução de Abril. Direitos que pertencem aos trabalhadores e ao povo e que não vamos permitir que sejam apagados ou diminuídos. 25 de Abril sempre! 25 de Abril sempre! 25 de Abril sempre! Passaram 52 anos desde a Revolução de Abril. Os que nunca se conformaram com as conquistas dos trabalhadores já não conseguem esconder ao que vêm. Os ataques aos trabalhadores por parte do governo PSD-CDS, que constam no pacote laboral, são uma autêntica declaração de guerra sem precedentes em tempos de democracia. Mas, camaradas, eles subestimaram mais uma vez a nossa força. É na rua que se afirmam os direitos e é na rua que se combatem os amestrados que só estão ao serviço do grande capital. A luta continua nas empresas e na rua. 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 As alterações às leis do trabalho já foram rejeitadas claramente pelos trabalhadores. Hoje é mais um exemplo e o governo não tem alternativa. O pacote laboral é mesmo para cair. O povo é quem mais ordena. O povo é quem mais... É com Abril, em Maio, que continuamos a luta contra a exploração e, novamente, contra o fascismo. 25 de Abril, sempre! A luta continua nas empresas e na rua. CGTP, unidade sindical. CGTP, unidade sindical. CGTP, unidade sindical. Unidade sindical. Mais uma vez, o pacote laboral é mesmo para cair. O povo é quem mais ordena. É com Abril, em Maio, que continuamos a luta contra a exploração. 25 de Abril, vai cair. Vai cair. O pacote vai cair. É com Abril, em Maio, que continuamos a luta contra a exploração e, novamente, contra o fascismo. O movimento sindical unitário está pronto para tudo. Vamos afirmar as vezes que forem necessárias a nossa natureza de classe.
nas ruas, nos locais de trabalho, nos serviços e nas empresas, a luta continua contra a exploração e pela melhoria das condições de vida daqueles que produzem a riqueza. Nós, os trabalhadores. Maio está na rua, a luta continua. Maio está na rua, a luta continua. Maio está na rua, a luta continua. Camaradas, vamos então dar início ao comício deste nosso grande 1º de Maio no Porto. Chamo para este palco os dirigentes da União dos Sindicatos do Porto, CGTP-IN. CGTP, Unidade Sindical. CGTP, Unidade Sindical. CGTP, Unidade Sindical. CGTP, Unidade Sindical. Chamo ainda os representantes da Interjovem e Interreformados, da FESET e os representantes da Comissão Executiva da CGTP-IN. CGTP, Unidade Sindical. 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 a luta continua nas empresas e na rua. A luta continua. Nas empresas e na rua. A luta continua. Nas empresas e na rua. Maio está na rua. A luta continua. Maio está na rua. A luta continua. Maio está na rua. A luta continua. CGTP. Camaradas, e agora da Interjovem chamo para intervir a camarada Beatriz Castro. Saudar em nome da Interjovem esta enormíssima jornada de luta do 1º de Maio. Mais uma gigantesca demonstração da força dos trabalhadores. Somos hoje milhares de jovens trabalhadores nas ruas de norte a sul do país. Somos milhares de jovens que a unidade, persistência na luta pela vida melhor a que temos direito e no combate que travamos nesta exigente luta contra o pacote laboral que vamos derrubar e derrotar. Não vamos desistir, o pacote é para cair. Vamos desistir, o pacote é para cair. Não vamos desistir, o pacote é para cair. Uma luta que é tão velha como a exploração e que se intensificou logo após o anúncio feito por este governo. Na calada do verão, deste perverso pacote laboral, uma autêntica declaração de guerra aos trabalhadores, com brutais consequências para nós, os jovens trabalhadores. Julgavam-nos distraídos e adormecidos. Mas o que os lacaios da minoria que enche os bolsos com as nossas dificuldades parecem não saber é que quem sobrevive de um salário que não chega ao fim do mês não se pode dar ao luxo de permitir que este governo, PSD-CDS e todos aqueles que lhe dão a mão, verdadeiros inimigos dos trabalhadores, avancem com esta violenta ofensiva contra os seus direitos. Querem convencer-nos que o que precisamos das nossas vidas e para o nosso futuro é de mais vínculos precários. Querem-nos fazer crer que a legalização dos despedimentos sem justa causa e trabalhar uma vida toda a contratos a termo é o que nos faz falta. Querem que acreditemos que é nos estágios, contratos a termos, recibos verdes ou na subcontratação que está a receita para que sejamos eternamente livres e jovens e para que nunca passemos do nível zero da nossa carreira. É assim que nos querem, para sempre com salários baixos, sem poder comprar casa, com menos direitos e mais vulneráveis. Chamam-lhe de modernidade.
precisamos é de trabalhar mais horas por dia, sem que nos paguem o trabalho extraordinário. Apesar dos avanços tecnológicos e aumentos da produtividade, apesar de sermos a geração mais qualificada de sempre, para os patrões precisamos sempre de trabalhar mais e por menos dinheiro. Dizem que não se pode dar tudo a todos ao mesmo tempo, quando os nossos salários não chegam aos 1000 euros e os lucros deles já andam nos 30 milhões de euros por dia. O que precisamos é de nos unir, que aumentem os salários para que não tenhamos que emigrar, para que possamos estar junto das nossas famílias, construir o nosso futuro e para que aqueles que cá procuram viver melhor encontrem a dignidade que todos merecemos, pois por ela é que trabalhamos. Nós já vencemos, quando apesar dos horários extenuantes, apesar da repressão, não recuamos e partimos para a ação e esclarecimento junto dos nossos colegas, amigos e familiares, sobre os perigos deste pacote laboral, sobre a vida justa que merecemos e temos direito e os ganhos para a luta, para desmistificar as mentiras deles e transformar a raiva que sentimos em luta. Nós já vencemos quando obrigamos o governo a recuar perante a força de luta que desenvolvemos em unidade. Andam a dizer há semanas que é a última vez que voltam à mesa de negociações, mas lá voltam sempre a mais uma ronda de supostas negociações, porque sabem da ampla rejeição dos trabalhadores e da população a este projeto de retrocesso que é o pacote laboral. Procuram criar a falsa ideia de que existe acordo entre os trabalhadores e os patrões, mas bem podem martelar, bem podem tentar silenciar-nos com ameaças ao direito à greve, à liberdade sindical, ou procurando apagar-nos das rádios e das televisões. Os mídias que, quando os 3 milhões de trabalhadores partem para a greve, estas ilusões caem todinhas por terra. Já vencemos quando, apesar das condições em que já trabalhamos, apesar da insistência deles, a luta cresce semana após semana. Nos últimos 4 meses, entregamos 190 mil assinaturas contra o pacote laboral. Saímos à rua quase todas as semanas e a luta nas fábricas e nas empresas cresce e cresce, camaradas. São milhares e milhares de jovens que estão empenhados na luta, como são exemplos os trabalhadores da Grossbeck, os trabalhadores dos postos de combustível, os trabalhadores das escolas, os trabalhadores das grandes superfícies, os profissionais da saúde e da cultura, que encheram as ruas de Lisboa na grandiosa manifestação nacional de jovens trabalhadores e que voltaram a encher as ruas no dia 17 de abril em greve. Vão mesmo ter que nos ouvir, porque a Constituição assim obriga e, sobretudo, vão ter que nos ouvir porque somos a CGTP, a maior e mais jovem central sindical, a maior e mais combativa organização social do país. E os milhares de jovens trabalhadores do nosso país não vão mesmo desistir e vão garantir que este pacote vai cair. Camaradas, daqui apelamos. A luta que travamos não pode parar, tem que continuar, intensificar e já na greve geral convocada para o 3 de junho, porque é a luta o caminho da transformação das nossas vidas. Lutamos para o pacote cair, mas também pela vida a que temos direito, pelo aumento dos salários, pelo direito a ser jovem, pela estabilidade que precisamos para nos emancipar e termos nas nossas mãos o destino das nossas vidas. Lutar contra a guerra e pela paz e contra o aumento do custo de vida que enche os bolsos dos grandes grupos económicos, na mesma medida em que esvazia os nossos. Camaradas, temos mesmo de agarrar esta força, esta energia da nossa juventude e a ânsia que todos partilhamos por uma vida melhor. E esta onda de solidariedade entre trabalhadores para continuar a luta, e iremos não somente empurrar este pacote laboral de volta para o século XIX, mas concretizar um horizonte de progresso, a vida que merecemos e a que temos direito e fazer cumprir Abril. Viva a luta dos jovens trabalhadores! Viva! Viva a Interjovem! Viva! Viva a CGTPI! Viva! É Inter, é jovem, é Inter, jovem, é Inter, é jovem, é Inter, jovem.
É jovem, é interjovem. Camaradas, em nome da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional, dou agora a palavra ao coordenador da União de Sindicatos do Porto, o camarada Filipe Pereira. Unidade sindical, CGTP! 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 Unidade sindical! Que grande 1º de Maio, camaradas! Que grande expressão do mundo do trabalho, dos trabalhadores, dos jovens, dos reformados, do povo deste país. Este dia constrói-se exatamente como hoje estamos aqui a fazer, nas ruas, nas praças, nas avenidas, de norte a sul do país, por todo o lado se dá corpo ao 1º de Maio, ao Dia do Trabalhador, o nosso dia, fazendo deste dia um dia de festa, mas também um dia de luta. Queria, em nome da CGTP Intersindical Nacional, deixar a todos os trabalhadores, mas em particular para todos aqueles que hoje, para poderem ter o direito de participar no seu dia, no Dia do Trabalhador, tiveram que exercer um direito que é seu, o direito à greve. A todos vós, a todos que são os obreiros do mundo, em nome da CGTP-IN, uma forte saudação. Unidade sindical, CGTP! Unidade sindical, CGTP! Unidade sindical, unidade sindical. Caros camaradas e amigos, o mundo com o qual hoje nos deparamos está cheio de incertezas e desafios. Os conflitos e as guerras alastram. O apelo e a corrida às armas entraram no nosso dia-a-dia. As notícias da guerra fazem hoje parte do nosso cotidiano. Ao contrário do que nos querem fazer crer, nenhuma guerra interessa aos trabalhadores e aos povos. Estes conflitos são impulsionados pelos interesses dos grandes grupos económicos, capitalistas e imperialistas. Não há capitalismo bom. O capitalismo é o mal de tudo, porque é no capitalismo que assenta a exploração do homem pelo homem. E é na base desta exploração de uns pelos outros que se dão e se alimentam as guerras. Olhemos para o que se passa no Médio Oriente, na Europa, e questionemos os motivos e os interesses que servem de justificação para as guerras em curso. Olhemos para o genocídio em curso na Palestina, ou para o criminoso embargo de décadas a Cuba, para facilmente percebermos que o que está em causa é o domínio imperialista dos Estados Unidos da América e dos seus aliados. Aliados esses, muitos deles hoje calados, como acontece na União Europeia, que permitem que todas as monstruosas calamidades que as guerras trazem consigo estejam a acontecer à frente de todos nós. Por isso, daqui deixamos uma palavra de solidariedade aos trabalhadores e aos povos desses países, mas também uma palavra de esperança e de confiança, convictos que é possível e um outro futuro e uma vida melhor para esses trabalhadores e esses povos. Paz sim, guerra não! Paz sim, guerra não! Paz sim, guerra não! Paz sim, guerra não!
Mas também deixamos aqui, como não podia deixar de ser, uma palavra de repúdio pela forma como o governo português se tem comportado em todos estes processos. Ao governo português lembramos: nenhuma guerra é distante demais. E basta para isso ver o que está a acontecer hoje no nosso país. Camaradas, nós estamos perante um brutal aumento do custo de vida e, ao mesmo tempo, perante um autêntico imobilismo deste governo, no que diz respeito aos graves problemas com que os trabalhadores se deparam. Já no que toca aos interesses do capital deste governo, esses não têm razão de queixa. No momento em que o preço do cabaz alimentar atinge valores recorde, aumento de 40% desde o ano de 2022. No momento em que o preço das casas atinge máximos históricos, mais 35% em apenas 2 anos. No momento em que os trabalhadores se confrontam com um enorme aumento dos preços dos combustíveis. No momento em que isto tudo acontece, não é possível nem podemos aceitar que sejamos confrontados com notícias como vimos esta semana, com a Galp a atingir nos primeiros 3 meses do ano, exatamente no mesmo período em que sofremos com o galopante aumento dos preços dos combustíveis, lucros recordes de 207 milhões de euros. 207 milhões de euros são mais 40% de lucros face aos primeiros 3 meses do ano transato. A BP, camaradas, teve um aumento de lucros de 460% nos primeiros 3 meses do ano, mais de 3 mil milhões de euros de lucros. E não fica por aqui, camaradas. Todos os grandes grupos económicos e financeiros deste país fecharam o ano de 2025 com os maiores lucros de sempre, mais 30% face ao ano de 2024. Camaradas, isto é o quê, camaradas? Não é engano nem lucro, isto é roubo, camaradas. Isto é indecente, camaradas. E não nos querem indignados. Querem que vejamos tudo isto como normal. Isto é um roubo que estão a fazer aos trabalhadores e às suas famílias. Temos dito e continuamos a dizer: este não é apenas um governo que é inimigo dos trabalhadores. Este é um governo que vai ao bolso dos trabalhadores. É um governo de mãos dadas com o capital, que finge não conhecer a realidade, que, e isso é certo, não vive a nossa realidade e ainda por cima faz de conta que não sabe como vive a maior parte do povo. Porque só um governo assim consegue dizer, perante este brutal aumento do custo de vida e de todas as dificuldades impostas a quem trabalha, que 2.300 euros é uma renda moderada. Ou que, como disse o Primeiro-Ministro recentemente, o país e os portugueses estão melhores. Ou como disse ontem mesmo, que o aumento do custo de vida não é ainda um motivo para alarme. É preciso ter lata, camaradas. Este é o governo que, por exemplo, anunciou no início do seu mandato que tinha um plano de 60 dias para a saúde e para a educação. Passados 2 anos, aquilo a que estamos a assistir é uma completa e assumida degradação e destruição do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública. Não é possível não ficarmos indignados, camaradas, porque este governo tem uma agenda, tem um objetivo, tem um caminho a seguir. E esse caminho e objetivo é estar contra quem trabalha, é estar contra quem trabalhou uma vida inteira. O caminho e objetivo deste governo é contra os jovens que querem ter uma vida digna e independente, bem diferente daquela com que hoje se confrontam. O ataque aos serviços públicos é uma evidência.
São mais bebés a nascer em ambulâncias. Sim, e é culpa da política do governo que provoca a falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de técnicos e auxiliares. É por culpa do governo que há encerramento de urgências, de valências, de centros de saúde e uma enorme falta de meios físicos e humanos. Na escola pública existem alunos que estão há um ano inteiro sem terem as aulas completas por falta de professores. Está o Estatuto da Carreira Docente há 2 anos a ser tensamente negociado, mas a solução arrasta-se de reunião em reunião, em total desrespeito por aqueles que são parte fundamental na construção de cada um de nós, os trabalhadores da educação. As forças de segurança, essas continuam em modo de espera, para que seja cumprido o acordo apresentado e para que exista o tão necessário reforço de meios e de profissionais. E o mesmo se passa na justiça, nos serviços, na cultura e na segurança social, nas transferências de competências para as autarquias sem se transferirem os meios financeiros. Ataques atrás de ataques, para denegrir a imagem do serviço público, sempre com o objetivo de promover o assalto dos grupos económicos e financeiros a esses serviços. Esta não é uma mera coincidência ou falta de capacidade deste governo. São objetivos concretos, camaradas, assim como é a discussão em torno do pacote laboral. O que este governo está a fazer é um dos maiores ataques de sempre aos trabalhadores. É apresentar um autêntico e gigantesco retrocesso para quem trabalha. Mas como se de avanços se tratassem, é mentir, camaradas, à cara podre. Sim, este é um governo mentiroso, camaradas. São 9 meses disto, camaradas. 9 meses em que o governo se recusou e fugiu à discussão com a CGTP, Intersindical Nacional. Exatamente porque nós, sem hesitações, denunciámos logo desde o primeiro momento o conteúdo deste pacote laboral e o que significaria para a vida de quem trabalha. Só interessa ao capital. O pacote laboral só interessa ao capital. O pacote laboral só interessa ao capital. E porque a CGTP apresentou as propostas sobre a legislação laboral que os trabalhadores precisam, o governo fugiu à sua discussão. Queriam impor as propostas dos patrões. Não, camaradas, estão muito enganados. Nós queremos é discutir as propostas ao serviço de quem trabalha e do desenvolvimento do país. Nós queremos é avanços, progresso e uma vida melhor. Nós somos trabalhadores. E passados 9 meses, camaradas, o governo continua a mistificar o que já está claro para todos. E ainda assim continua a insistir com tudo o que de mais grave tem no pacote laboral. Está lá a precariedade, a normalização da precariedade. Dizem-se preocupados com a juventude, mas está lá a permissão total às empresas para contratar a prazo os jovens à procura do primeiro emprego e poderem continuar uma vida inteira dessa forma. Está lá o outsourcing, que mais não é que permitir às empresas despedirem quando quiserem e no dia seguinte externalizar esse mesmo trabalho. À custa de quê? Perguntamos nós. À custa de baixos salários e de maior precariedade, mas estão preocupados com os trabalhadores, dizem eles. Estava e continua a estar no pacote laboral a facilitação dos despedimentos. A possibilidade de um trabalhador despedido ilicitamente poder, na
não ser reintegrado no seu local de trabalho. Está lá o pagamento do subsídio de férias e do subsídio de Natal em duodécimos. Mais uma forma de explorar os trabalhadores. Oh camaradas, e não há nenhum trabalhador cujo salário lhe permita fazer face às suas despesas mensais e lhe permita ter uma vida estável, que vá abdicar do direito que tem, que é o direito a ter um subsídio de férias e um subsídio de Natal na altura certa para fazer face às necessidades que esse momento comporta. Desistir, o pacote é para cair. Não vamos desistir, o pacote é para cair. Quem o faz, camaradas, e vê-se na infelicidade de o fazer, faz porque o salário não chega. E isto sim é verdade, e é uma vergonha que os trabalhadores trabalhem e mesmo assim não saiam do limiar da pobreza. Está lá o ataque ao direito à greve, com o alargamento dos setores obrigados a terem serviços mínimos e quererem fazer dos serviços mínimos serviços máximos. A greve é uma arma dos trabalhadores, é a ferramenta que os trabalhadores têm para combater a injustiça, de lutarem pelos seus direitos, de equilibrarem uma relação que já é hoje profundamente desequilibrada. Está lá o ataque à organização dos trabalhadores. Está lá o impedimento dos sindicatos de entrarem nos locais de trabalho onde não exista organização, bem como de a fixação de informação sindical. Isto é um ataque do mais vil que possa existir. Não permitir que o sindicato contacte os trabalhadores é impedir o trabalhador do acesso à informação, à organização e à discussão coletiva. Está lá também, camaradas, o ataque à contratação coletiva, a promoção da sua caducidade, a possibilidade de ser o patrão a decidir qual a convenção coletiva a que se deve aplicar naquela empresa. Esta é uma daquelas matérias de muitas que são profundamente inconstitucionais. Onde está a liberdade de associação? Onde está a liberdade de cada um de nós podermos decidir onde queremos estar sindicalizados? É o patrão que decide, camaradas. Mas é isto que lá está, letra por letra. Como também está, porque nunca saiu dos objetivos dos patrões, o banco de horas individual. São pelo menos 150 horas de trabalho extraordinário não pago todos os anos. Trabalho de borla direitinho para o bolso dos patrões. É caso para perguntar: é isto que interessa aos trabalhadores? É isto que vai impulsionar a vida de quem trabalha? É isto que vai dar estabilidade a quem trabalha? É isto que vai permitir uma vida diferente a quem trabalha? É isto que permite ao país desenvolver-se e avançar? Nós já sabemos a resposta. Os trabalhadores já deram a resposta. Os trabalhadores, a sociedade no seu todo já deu a resposta. Rejeitamos o pacote laboral porque não serve aos trabalhadores. Portanto, retirem o pacote laboral e por isso dizemos e reafirmamos: não vamos desistir, o pacote é para cair. 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 Pois é, camaradas. Foi isso que disseram os trabalhadores na grandiosa greve geral do passado dia 11 de dezembro, com mais de 3 milhões de trabalhadores que paralisaram o país. Foi isso que disseram os trabalhadores nas mais de 190 mil assinaturas que entregamos ao Primeiro-Ministro. Foi isso que disseram os trabalhadores em todas as manifestações que temos realizado.
Foi isso que disseram os trabalhadores na grandiosa manifestação que realizámos no passado dia 17 de Abril, em que enchemos as ruas desde a Praça do Saldanha à Assembleia da República, em que os trabalhadores do Distrito do Porto deram um grandioso contributo. Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! Unidade sindical! Foi isso que esteve na rua no enorme e glorioso 25 de Abril, cujos valores e conquistas são também um alvo do pacote laboral. Camaradas, que estamos a dizer hoje aqui, nesta grandiosa jornada de luta do 1º de Maio, aqui no Porto e por todo o país. E é isso que continuarão a exigir os trabalhadores na luta que vai continuar. Vamos afirmar a nossa indignação e protesto e a exigência de uma vida melhor para todos os trabalhadores e suas famílias, que passa obrigatoriamente pela derrota do pacote laboral, reafirmando a poderosa força dos trabalhadores. CGTP! Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! CGTP! Unidade sindical! Por isso, todos juntos e em unidade, de norte a sul do país e ilhas, vamos avançar e realizar uma nova grande greve geral contra o pacote laboral e o governo minoritário que o promove no próximo dia 3 de junho. O ataque é brutal! A greve é geral! O ataque é brutal! A greve é geral! Geral, onde acabaremos de enterrar este pacote laboral do patrão. E continuaremos a lutar pela vida que merecemos, com mais direitos, mais salário e com respeito pela dignidade de quem trabalha. Camaradas, porque se o ataque é brutal, nós vamos à greve geral. O ataque é brutal, a greve é geral. O ataque é brutal, A greve é geral. o ataque é brutal, a greve é geral. A greve é geral. Hoje, perante milhares de trabalhadores, a CGTP apela mais uma vez à luta. Apela à convergência de todas as estruturas dos trabalhadores. Vamos construir dia a dia essa grande jornada de unidade, força e dignidade dos trabalhadores, pelos direitos, pelos salários e por um país mais justo e desenvolvido. CGTP, unidade sindical. CGTP, unidade sindical. E lembrem-se, camaradas, serão sempre os trabalhadores a decidir do seu futuro. Serão sempre os trabalhadores a ditar o desfecho de todo e qualquer processo. E juntos, camaradas, vamos construir mais um grande momento de luta, mais uma grande greve geral, rumo às condições de vida e de trabalho que merecemos. É certo que o Governo e aqueles que o apoiam querem insistir com o retrocesso e a injustiça. Mas daqui lhes dizemos,
Lembrem-se que deste lado estão os trabalhadores. Deste lado está quem trabalhou uma vida inteira. Estão aqueles quem têm a esperança e a convicção de encontrar no trabalho a estabilidade para o seu futuro. E são estes, a maioria, que darão o verdadeiro combate à minoria que vos patrocina e apoia. Nós queremos e exigimos uma vida melhor. Queremos mais salário, uma justa distribuição da riqueza e que se rompa com este caminho de exploração. Perante o aumento de custo de vida, exigimos pelo menos 15% de aumento salarial num valor não inferior a 150 euros. E nos locais de trabalho, empresas cujos aumentos salariais verificados foram insuficientes e não responderam às necessidades e reivindicações dos trabalhadores, exigimos aumentos intercalares para fazer face ao brutal aumento do custo de vida. Queremos o combate à precariedade, que a cada posto de trabalho permanente corresponda um vínculo de trabalho efetivo que permita a estabilidade que cada um de nós procura no seu futuro. Queremos o fim de todos os mecanismos de desregulação dos horários de trabalho, bancos de horas e adaptabilidades. Num tempo de avanços ímpares na tecnologia, exigimos as 35 horas para todos os trabalhadores, sem exceção e sem redução do seu salário. 35 horas! Para todos, sem demoras! 35 horas para todos, sem demoras! Queremos uma contratação coletiva forte, que permita a elevação das condições de vida e de trabalho, o fim da caducidade das convenções coletivas e a aplicação na íntegra do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. E no ano em que se celebra os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, exigimos que se cumpra e se faça cumprir essa mesma Constituição. Está lá tudo, camaradas. Está lá tudo aquilo que a Revolução de Abril nos trouxe. Está lá tudo o que são avanços. Está lá o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação e o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. O problema, ao contrário do que alguns querem fazer crer, não está no conteúdo da nossa Constituição. Está sim no seu incumprimento. Então, cumpram aquilo que juraram defender, cumprir e fazer cumprir. Cumpram a Constituição de Abril. Caros camaradas, a luta, como temos dito, ao longo deste tempo é urgente, mas também exigente e prolongada. Sabíamos e sabemos quem temos pela frente, mas olhem para o vosso lado, para o lado de cada um de vocês. Olhem para os milhares que nós somos, camaradas. Olhem para a nossa força, para a força de quem trabalha. Camaradas, perante estes ataques sem precedentes, em tempos de democracia, os trabalhadores reafirmam que estão prontos para tudo. O confronto de classes, que ninguém tenha dúvidas, vai continuar nas empresas e nos locais de trabalho, assim como na rua. A luta continua. A luta continua. Nas empresas e na rua. A luta Continua nas empresas e na rua. Os patrões que já davam o pacote laboral como aprovado, antecipando muitas das suas medidas, subestimaram mais uma vez a força dos trabalhadores organizados. Valorizamos por isso a luta de todos os trabalhadores, de todos os setores,
público e privado, que tem colocado nas suas mãos os destinos das suas vidas. Nós conseguimos tanto, camaradas, e conquistamos tanto. Muitas das vezes não o dizemos, mas precisamos muito de valorizar os avanços conquistados com a nossa luta. Aquilo que fazemos é mesmo muito importante. E por isso, valorizar e muito a luta dos trabalhadores da Simpor e da Cecil, que conseguiram já este ano aumentos entre 90 e 130 euros. E conseguiram também a redução do horário de trabalho para as 37 horas e meia. Na logística da Superboc, os trabalhadores afetos à Rangel conquistaram aumentos salariais de 130 euros. E na Tengine, a luta deu aos trabalhadores mais 75 euros por mês. A luta determinada vale sempre a pena. Veja-se o exemplo dos trabalhadores dos museus e monumentos que, após anos de luta, conseguiram agora o justo reconhecimento e compensação do trabalho nos feriados. Lutas que se estendem aos trabalhadores dos bares dos comboios, pela exigência do cumprimento do acordo de empresa, do setor vidreiro, com grandes lutas em curso, assim como na Casa da Moeda, na agência Lusa e nas lojas da EDP. Lutas que se estendem também aos trabalhadores do setor social, aos professores, ao comércio e serviços, à limpeza e vigilância, à hotelaria e alimentação, deixas e vestuário, transportes e comunicações, arquitetura, arqueologia e forças de segurança. A luta continua nas empresas e na rua. A luta continua nas empresas e na rua. A luta continua nas empresas e na rua. De todos os setores, camaradas, aliadas às lutas dos trabalhadores da administração pública, central e local, que muitos combates têm travado, designadamente pela valorização das carreiras e dos salários. Mas a luta continua, camaradas. Já no próximo dia 12, os enfermeiros vão estar em greve pela exigência da dignificação da profissão e pela contratação de mais profissionais para o setor público e para o setor privado. Na Casa da Música, os trabalhadores vão fazer greve de vários dias na segunda semana de maio em resposta à imposição de um plano de carreiras injusto e à desigualdade salarial. Para nós, os trabalhadores estão em greve desde o início do ano até obterem uma resposta ao seu justo caderno reivindicativo. Greves que se estendem aos trabalhadores da Grossbecker, aos trabalhadores da Veolia, na Superboc, por aumentos salariais dignos e pela efetiva negociação dos cadernos reivindicativos, aos trabalhadores da APIC, aos trabalhadores dos postos de abastecimento. São muitos os exemplos de luta, camaradas. E é isto que nos define, é isto que nos diferencia. Somos uma grande organização de classe. Somos a CGTP Intersindical Nacional, a verdadeira força de quem trabalha. Por isso, olhamos para o futuro com esperança, com confiança na força e na luta dos trabalhadores. No dia 3 de junho, que nenhum trabalhador falte. Os trabalhadores e a sua greve geral estarão na rua. A greve é geral, o ataque é brutal. A greve é geral. O ataque é brutal. A greve é
vamos todos construir e participar na grandiosa greve geral do próximo dia 3 de junho. Vamos à luta, camaradas! Viva a greve geral! Vivam os trabalhadores! Viva a CGTP Intersindical Nacional! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! CGTP! Libertai-nos do jugo para sempre. É o povo quem vos libertar. Unidade, unidade, unidade do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Norte a sul, 20 trabalhadores, pescadores.